todos, espero que todos estejam bem, ok? Não só vocês, como também os familiares de vocês, na qual eu estendo aí os meus cumprimentos. Espero que todos estejam aí gozando de plena saúde, que hoje em dia, né, o que interessa para nós mesmo é saúde, que todos estejam com saúde, e com muita saúde, perfeito? O restante a gente vai administrando da melhor forma possível. Estou feliz em ver, hoje sendo aí uma véspera, né, de feriado, ok? Tendo aí um pessoal, né, quase 20 alunos assistindo a aula, é mais ou menos a quantidade mais ou menos próxima do que a gente tem em sala de aula. Então, agradeço a todos aí de forma coletiva, ok? Por estar presente aí numa véspera de feriado, numa quarta-feira, véspera de feriado, e que a gente possa aí efetivamente desenvolver um bom trabalho, ok? Nas próximas semanas teremos aí recomendação das provas, a coordenação vai passar algumas informações para vocês e os professores também. Então, é isso, vamos dar aí continuidade na nossa aula, e quem efetivamente for chegando, né, vai entrando. Eu já deixo o meu Teams liberado, né, aí não precisa efetivamente de alguém me pedir liberação para entrar. A gente tem um recurso chamado Lobby aqui, na qual eu já deixo configurado para quem quiser entrar a qualquer momento, está à disposição. Então, quem chegar a posteriori vai acompanhando aí a nossa aula. Perfeito? Para quem tiver qualquer dúvida aí no desenvolvimento aí dos trabalhos, me coloco à disposição, pode interromper assim que quiser, né? Fica franqueado aí a interrupção a qualquer momento. Perfeito, pode falar comigo, fica até melhor, que aí fica uma aula interativa, né? Com participação de todos vocês. Então, fica ótimo. Perfeito, tendo em vista que eu estou aqui num ambiente virtual. Não sei se vocês já chegaram a acessar as outras aulas, eu postei os outros vídeos lá no AVA, perfeito? Então, está à disposição para vocês. Se vocês olharem também, mudou-se o link, né, para acesso, eu deixei, isso foi padronizado entre os professores, deixei em letras garrafais, para ficar mais fácil aí de vocês localizarem o link aí para adentrar a aula. Perfeito? Então, vocês têm as aulas que a gente já fez disponibilizada no AVA, os vídeos, também como será disponibilizada essa, tá? Eu só peço a vocês, quem puder, depois se inscreve lá no meu canal do YouTube, lá tem várias outras aulas, né, também de direito do trabalho, que vocês sabem que eu sou afeto a ela. Essas aulas de fundamentos históricos do direito também estão indo para lá. E o meu endereço lá é Dr. Marcos, né, Dr. Marcos QR Silva, tudo junto. Dr. Marcos QR Silva. Então, por favor, quem puder posteriormente também se inscrever lá no meu canal, não só meu, como dos demais professores, né? As aulas estão sendo feitas aí para vocês da melhor maneira possível, para que depois vocês possam se beneficiar. E, posteriormente, se tiver alguma dúvida, ok, estamos aí à disposição. Adentrando a aula de hoje, né, o que iremos conversar a aula de hoje, a gente vai efetivamente terminar, né, dar continuidade, melhor dizendo, não terminar, dar continuidade àquilo que a gente iniciou a aula passada, perfeito? Então, nós estávamos falando de toda a fundamentação histórica, estávamos falando da relevância de se estudar o direito, né, no tempo, a relevância de se estudar o direito no tempo. Isso é de extrema relevância para nós, para aprimoramento profissional, perfeito? Como eu disse a aula passada, né, nós, muitas das vezes, não pegaremos só processo no início. Muitas das vezes, pegaremos processos que já encontram-se em andamento. Vocês, quando efetivamente se formarem, e serem aí portadores da carteira da OAB, ok? Com certeza, né, no desenvolvimento desses trabalhos, ok? Pegarão processos, né?
que serão subestabelecidos para vocês, processos que estão já em andamento. Então, a gente precisa saber o antes, como é que era, perfeito, como é que é hoje e como será o amanhã. Essa visão a gente sempre tem que ter. Como é que era a legislação aplicada à época, como é a legislação aplicada hoje, perfeito? E que caminho, né, a doutrina, a jurisprudência, a súmula dos tribunais estão seguindo, né, a respeito de determinado tema. Como é que o poder judiciário, né, efetivamente está se comportando, né? Como é que ele, efetivamente, o poder judiciário está se comportando aí a respeito de determinado assunto. Então, este acompanhamento nosso é efetivamente de extrema relevância. Perfeito? Está aí a importância, né, de a gente efetivamente estudar os fundamentos históricos do direito. Então, aqui para a nossa disciplina, a gente está vindo, né, dos povos mais remotos até efetivamente chegar nos dias atuais e não encerra por aqui. Depois nós temos que ter aí essa visão futurista, ok? De como o ordenamento jurídico irá se portar aí no decorrer do tempo. Eu até exemplifiquei aí com o momento que nós estamos vivenciando atualmente, perfeito? Não dá para dizer que ao término desta pandemia, né, juridicamente seremos os mesmos profissionais. Impossível, né? Nós estamos efetivamente se adequando a novas realidades. Realidades legislativas, realidades culturais, aprimoramento profissional, perfeito? Olha a aula que nós estamos tendo aqui no método à distância virtual, perfeito? Chegando aí na casa de vocês. Então, nesta linha, né, a gente efetivamente saindo dessa pandemia, com certeza, acredito, né, que quase todos os contratos que será posto para que possamos fazer uma revisão, a gente vai sempre prever agora uma cláusula na ocorrência de uma pandemia, se esse contrato deverá ser suspenso, se ele deverá ser flexibilizado, se ele deverá ser interrompido. Com certeza, a gente vai colocar uma cláusula contratual, né? Já pensando efetivamente que lá na frente pode acontecer o que está acontecendo agora, né? Pode ser lá na frente a gente esteja aí tratando desse assunto. Eu espero que esta seja a última, mas eu também não posso afirmar que esta será a última pandemia. Não tenho a mínima condição de afirmar isso. Eu espero, né? Eu torço para que seja a última. Mas, juridicamente, eu já tenho que me antever de uma próxima possibilidade que uma pandemia semelhante a esta ocorra? Com certeza. Eu acabei de vivenciar isso. Lá na frente, isso será um passado. Que eu espero que seja um passado remoto, que não seja um passado tão distante assim. Perfeito? Ou que nem ocorra, né? Mas eu não posso fechar os olhos para uma realidade onde toda a sociedade, tá? Isso inclusive a nível mundial, está sendo afetada. Então, nesta linha, está aí a importância da nossa disciplina Fundamentos Históricos do Direito. E eu posso garantir para vocês, diante do que eu acabei de mencionar agora, né, a nossa disciplina ganhou, entendeu? Maior vulto. Efetivamente, a gente está buscando como é que era o antes, como é que é agora, como será o depois. Então, na verdade, ficou uma disciplina de extrema relevância. Vocês estudarem o fundamento históricos do direito. E olha que legal, para vocês que são acadêmicos, né, acadêmicos do direito, e amanhã serão profissionais, estão vivenciando isso na prática, efetivamente vocês vão poder lá, se ocorrer de novo, né, ou qualquer situação que seja semelhante a esta, a gente vai poder efetivamente dizer, né, tirando o lado bom disso,
ok? Eu vivi aquela época, eu presenciei, eu senti como a sociedade efetivamente se portou. Então, agora eu tenho que prever, né, na legislação como efetivamente tornar isto de forma clara, ok? Então, esse aprendizado é de extrema relevância, né? Esse aprendizado é de extrema relevância e nos orgulha muito, ok? Amanhã, com certeza seremos melhores do que hoje. Perfeito? Adentrando aí a nossa disciplina, né, o objeto que nós havíamos estudando a aula passada e trazendo agora para a aula efetivamente de hoje, eu me recordo que a gente estava falando do direito, né? A gente parou a nossa fala no direito na Mesopotâmia, ok? Era o que efetivamente nós estávamos estudando, o direito na Mesopotâmia. E nós tínhamos falado o seguinte, que teve nesta fase de evolução histórica do direito, nesta fase da Mesopotâmia, teve um grande desenvolvimento do direito. Por quê? Porque teve origem dos mais antigos documentos escritos. E esses documentos escritos, eles eram na forma de código, tal como temos hoje. Então, na Mesopotâmia já teve efetivamente a formalização de documentos escritos e formalizado numa estrutura, né, de códigos, tal como hoje. Então, a gente já vê toda uma evolução legislativa, toda uma evolução jurídica. A gente já começa aqui na Mesopotâmia a formalização de códigos, perfeito? Tal como temos hoje o nosso Código Civil, perfeito? Código efetivamente ambiental, Código Penal, Código Tributário, Código de Trânsito e assim vai. Então, a gente vem formalizando essa estrutura jurídica. Perfeito? A gente já vem tomando um corpo dela, uma estrutura jurídica, tá? Tal como a gente tem nos dias de hoje. Então, eu acho bem interessante estudar isso, né? Por quê? A gente prevalece, né? Começa a ter a ideologia como esse pessoal da antiguidade, né? Da remota antiguidade, teve importância jurídica para nós. Como efetivamente essas pessoas, né, fizeram diferença na nossa vida profissional atualmente. Então, voltando aqui para a Mesopotâmia, já foi uma época, né, que a gente já vê falando aí da formalização dos códigos. E a gente até chegou a mencionar, perfeito, que o código de Ur-Nammu, ok? Foi o primeiro código da humanidade. Então, o código de Ur-Nammu foi o primeiro código da humanidade. Perfeito? Isso é de extrema relevância para um acadêmico de direito, né? Já pensou se essa pergunta vai de encontro a vocês? A gente está sempre falando de Código Civil, Código Penal, Código Eleitoral, Código de Trânsito, e alguém pergunta, né, um pouco mais letrado, pergunta, doutor, fala para mim qual foi o primeiro código elaborado para a humanidade. Imagina você numa mesa responder, eu sei, o primeiro código da humanidade foi o Ur-Nammu, tá? Na Mesopotâmia. Ele efetivamente já foi o passo inicial para os demais códigos legislativos nos moldes que temos hoje. Código Civil, Código Penal, Eleitoral e assim por diante. Né? Então, nessa época da Mesopotâmia, a gente já comentou isso a aula passada, a gente vem aí estou fazendo só uma parte introdutória, um pequeno resumo do que foi visto, a gente já vem traçando aí efetivamente o código de Ur-Nammu como o primeiro código da humanidade. É bem interessante e eu fico feliz
de ter o conhecimento disso e poder passar para vocês, porque o conhecimento ele tem que ser disseminado. E muitas das vezes vem, efetivamente, na nossa ideologia, né? Qual foi o primeiro código da humanidade? Pô, a gente está falando aqui de legislações antes de Cristo, ou seja, a gente está falando de coisa muito antiga, de coisa bem remota. E como eu até disse na aula passada, né, para ter esse conhecimento, muitas pessoas gastam, às vezes, verdadeiras fortunas indo viajar. Agora não mais, né, porque está complicado, mas viajando para alguns lugares específicos para ter todo o conhecimento da evolução, né, da humanidade, especialmente em outros países, né? A gente visitar Roma, Itália, saber como é que se deu toda esta origem para a gente hoje estar efetivamente aplicando a nossa legislação tal como conhecemos. Então, a gente tem... Aí, entendam, né? Tentem perceber a importância de estudar aí efetivamente a nossa disciplina, né? Fundamentos históricos do direito. E dissemos o seguinte, depois, efetivamente, do Código Ur-Manun, né? Tivemos aí o Código de Hammurabi, auge da evolução jurídica da época, né? O Código de Hammurabi, perfeito, consolidado a partir da consolidação do poder da Babilônia, sob o comando do rei Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi, perfeito, na verdade foi uma homenagem, né, do rei da Babilônia, ok? Do rei Hammurabi, perfeito. Então, a gente vê quanto vem evoluindo, né? Pelo seu poder, do seu reinado, ele já efetivou um código. Você imagina isso à época, imaginem isso à época, né? Um rei da Babilônia mandando efetivar um código com o seu nome, Código do Rei Hammurabi, Código de Hammurabi. Ou seja, ele quis deixar para a eternidade o seu nome e conseguiu. Perfeito? Então, tamanha a importância, né, desses diplomas legais à época. E olha que eles perpetuaram no tempo. Olha que eles perpetuaram no tempo. Então, a gente tem que ter esse conhecimento? Sim, como não? Eu preciso saber das minhas raízes jurídicas. Eu preciso saber como ela efetivamente vem se sedimentando no tempo, como ela efetivamente vem evoluindo com o passar dos anos, como é que ela vem acompanhando a evolução da sociedade, né? Para que eu tenha uma visão panorâmica do direito, né? Uma visão de raio-x, uma visão de planta baixa, olhar o direito por cima e entender efetivamente aonde se encaixa todo esse ordenamento jurídico, este maquinário do ordenamento jurídico. Nós já comentamos, né, que o direito ele é uno e indivisível, perfeito? A gente só tem direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito ambiental, direito constitucional, direito administrativo, e eu passaria a noite aqui elencando todos os direitos e não conseguiria finalizar. Porque a hora que eu chegasse no término dos direitos que eu acho que eu conheço, né, da divisão dos direitos de forma didática, com certeza já surgiram outros novos, outros que a sociedade se está moldando aí a uma nova realidade. Então, são novas áreas, né, novas áreas do direito que a gente não consegue findar. A todo momento, a gente tem área nova. A todo momento, a gente tem área nova. Perfeito? Então, a gente estava dizendo o seguinte, entender esse maquinário, né? Essa conjectura jurídica, entender como é que o direito efetivamente se relaciona a tantas outras disciplinas, né? Direito é multidisciplinar. Então, o direito, a gente aprende aí
no banco acadêmico, né? O direito ele é uno e indivisível. E a pergunta de vocês para mim seria o seguinte: professor, então por que a gente tem toda essa divisão, né, em direito civil, direito empresarial e assim vai, como eu já mencionei? A gente tem essa divisão apenas para fins pedagógicos, para fim de estudo, para fim de aprimoramento profissional de determinada área. Mas não tem como eu estudar um direito civil se eu não souber direito constitucional, ok? Não tem como eu efetivamente estudar direito do trabalho se eu não souber direito civil, se eu não souber direito constitucional. Não tem como eu estudar direito ambiental, que tem proteção constitucional, se eu não souber CLT e não souber direito civil, porque eu posso ter um acidente do trabalho e pedir uma pensão mensal vitalícia, que efetivamente vem aí elencada dentro do Código Civil, perfeito? Então, todas as áreas do direito se relacionam, elas não têm, não há possibilidade de você estudar elas de forma individualizada. Há como sim a gente aprimorar uma determinada disciplina, mas eu tenho que ter todo o conhecimento das demais, com certeza, perfeito? E isso vem, por que você está falando tudo isso, Marcos? Eu estou falando isso porque os códigos, né, de Hammurabi, de Ur-Namur, que foi o primeiro código da humanidade, eles já vêm no decorrer do tempo se solidificando, eles vêm se interrelacionando as disciplinas, até o momento como ele está formalizado nos dias de hoje. Então, nós, para podermos atuarmos enquanto operadores no direito nos dias atuais, ok? Para que a gente tenha aí na nossa profissão todo este arcabouço jurídico, todo esse conhecimento de normas, e olha que são infinitas normas, eu tenho que traçar momento a momento, perfeito? Eu tenho que entender toda esta evolução para eu poder colocar nas minhas peças processuais. Eu tenho que efetivamente traçar para o juiz de direito, né, aonde eu levei, né, aonde eu tracei, melhor dizendo, a minha linha de raciocínio, né, para chegar, para levar para o juiz, para que ele efetivamente aplique o melhor direito ao caso concreto que é posto a ele. Então, é toda essa evolução desses códigos, né, da antiguidade, código de Ur-Namur, código efetivamente de Hammurabi, perfeito? Ele tem reflexo até nos dias atuais, então a gente tem que ter esse conhecimento, perfeito? E não podemos nos esquecer que o primeiro juiz da causa é o próprio advogado. Então, antes de a gente levar, né, um processo, propor uma demanda, propor uma ação, ok? Perante o poder judiciário, tá? Efetivamente, nós temos que fazer o quê? Temos que fazer uma análise legislativa, porque nós somos operadores do direito, para saber se aquele caso concreto ele ia se adequar às normas que temos hoje. Então, o primeiro juiz da causa é sempre o advogado. É ele que faz essa análise pormenorizada, né, do caso fático, para ele pegar esse caso fático e fazer uma conversão, né, na matéria legislativa e colocar isto posto ao poder judiciário, ao crivo do poder judiciário. Então, se a gente tem todo esse conhecimento, esse arcabouço legislativo, né, para nós é de extrema relevância. Para nós é de extrema relevância. E é tão importante isso que eu tenho aqui no meu escritório uma biblioteca em separado e tem alguns livros bem antigos, né? Eu sempre fico na dúvida. Perfeito? Hoje a gente tem a maioria dos livros, são os e-book, né? Os livros virtuais. E eu fico sempre na dúvida, me desfaço deles ou não?
E vejam que tem pessoas que se socorrem até aos sebos, né, para efetivamente ter acesso a esses materiais mais antigos. Muitas das vezes a gente não consegue nem achar. Aí as pessoas se socorrem ao sebo. Aí, às vezes, eu olho aqui para a minha biblioteca e falo, poxa, mas tem um monte de livro e-book, né, digital, sabe, é a atualidade nos dias de hoje, não é melhor eu pensar em me desfazer disso? Aí bate o arrependimento, isso é uma coisa momentânea. Não, deixa isso daí, que com certeza alguém no momento oportuno, algum outro colaborador aqui do escritório, algum parceiro de profissão, vai fazer jus. E a todo momento, efetivamente, eu vou buscar alguma leitura de alguma coisa que seja mais antigo, não que seja para aplicar o direito, mas que seja para me dar subsídio para eu estudar a normativa atual. Lógico, eu não vou pôr lei revogada, né, numa peça processual, isso é incabível, perfeito? Mas que me dê subsídio, né, mas que possa me dar subsídio, perfeito? Para eu fazer uma análise daquilo que eu estou pedindo, fazer um comparativo do antes e do depois, o que eu vou vivenciar aí com esse processo. Aí, efetivamente, adentrando a aula de hoje, né, eu só fiz uma breve introdução, falando aí da Mesopotâmia, esse código de Hammurabi, de Umanor, a gente já comentou a aula passada, a gente vai falando agora, vai adentrar falando do hebraico, né, que são os preceitos religiosos, ok? Os preceitos monoteístas, né, do único diploma. O hebraico privilegia sempre, efetivamente, a Bíblia hebraica, né? O Antigo Testamento. Fonte formal e história do direito. Ok? Isso privilegia muito. Então, os hebraicos, a gente já está falando de um compilado, né, da Bíblia hebraica, que a gente se reporta aí ao Antigo Testamento. Eu não sei se vocês já se hospedaram em algum hotel, que você pega tamanha, né, a magnitude disso. Às vezes a gente se hospeda em algum hotel e do lado da cama ou na cômoda, assim, tem aquele livrinho azul escrito Antigo Testamento. Já tiveram a oportunidade de ter isso dentro de um quadro, dentro de um quarto de hotel, em alguma hospedagem que vocês fizeram? Você fala, poxa, tem um livrinho aqui pequeno do Antigo Testamento, colocado, posto aqui na cômoda, do lado da cabeceira da cama. Poxa, por que tem isso? Porque, efetivamente, é toda a nossa doutrina, né? É toda a nossa visão bíblica que nós temos hoje. Isso tem relevância jurídica para o direito? Sim. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas se comentei, vou comentar de novo. Né? Eu acho que eu comentei, sim, que a gente... Putz, eu fiquei de pegar para alguém, não sei se foi dessa classe, agora estou com uma dúvida. Alguém depois me responda, por favor. Num poema de mãe, cheguei a comentar com vocês, num poema de mãe dos Dias das Mães, eu acho que eu fiquei até de pegar, efetivamente, na igreja, né? Uma passagem, ok? Dizendo-se, efetivamente, qual era a figura, né, de mãe. O que uma mãe efetivamente representava, perfeito? O que uma mãe efetivamente representava. E eu lembro que foi um Dia das Mães e a gente tinha um julgamento. Eu não faço direito penal, mas tenho um colega, né, aqui do escritório que o faz. E nesse julgamento no tribunal de júri, ele efetivamente, eu tinha ido numa missa do Dia das Mães, e o padre mencionou, falou um poema lá a respeito do que é ser mãe, e aquilo me tocou. E efetivamente nesse julgamento, o meu colega aqui do escritório pegou e pediu esse poema, da mãe tratava-se de um crime doloso contra a vida, né? E ele pediu esse poema para mim, eu fui buscar na igreja, e ele leu lá no tribunal do júri e perguntou para os jurados, né, se efetivamente uma mãe tivesse uma filha molestada, ok? Qual seria a reação, né, de uma mãe saber que uma filha
foi molestada pelo próprio pai. Ok? Qual era o senso de justiça que essas pessoas fazem, né? Qual o senso de justiça que essas pessoas poderiam fazer? Então, entrando aqui no hebraico, na Bíblia efetivamente hebraico, o Antigo Testamento, né? Ele é uma fonte formal e histórica do direito. Ele efetivamente vem formalizando tudo, né, que aconteceu. Perfeito? Então, a gente tem uma fonte formal, já é formalizada, que nada mais é do que a Bíblia que nós temos hoje, que nós seguimos. Tá? Respeitando aí, todas as religiões não querem entrar nisso, mas já temos, né, já tínhamos um código, ok? E agora, na época do hebraico, já temos aí a formalização, né, da Bíblia hebraica, que, né, é mais conhecida para nós como o Antigo Testamento, perfeito? Formalizando aí normas de conduta em sociedade, que é efetivamente o que temos hoje, né, a definição da palavra de direito. O que é direito, se a gente fosse definir? Nada mais é do que normas de conduta para reger a vida em sociedade. Nada mais do que isso. Normas de conduta para reger a vida em sociedade. Perfeito? Então, na própria Bíblia hebraica, ela já vem traçando, né, estas normas de conduta de como se conviver em sociedade. Perfeito? Então, ela é uma fonte formal e histórica do direito. Atenção, nesta época, o direito aqui, ele era o poder de Deus, né? A gente tem a Bíblia hebraica, ele era efetivamente o poder de Deus, imutável, e só Deus podia modificar. Então, na verdade, tinha-se essa ideologia que o direito, né, o Antigo Testamento, que vinha aí de encontro efetivamente com a Bíblia hebraica, ela só podia sofrer modificações, ok? Em decorrência do poder divino, do poder de Deus, tá? Então, já tínhamos uma norma pré-estabelecida deste convívio de sociedade, lógico que convívio da época, ok? Na qual ela não poderia ser modificada, e se fosse modificada, apenas e tão somente, ok? Por Deus. O direito aqui é dado por Deus. Era Deus que efetivamente traçava o que é certo e o que é errado. Então, não havia que se falar em modificações, a não ser pelo poder de Deus, né? A não ser pelo poder de Deus. Será que a gente tem algumas legislações, né, nos dias de hoje, algumas normas que não estão efetivamente, como é que eu posso dizer, né, que não estejam efetivamente formalizada em códigos? Sim, dentro do direito penal, nós já sabemos que entre os miliantes, né, eles têm código de conduta deles. É um código em apartado do nosso. Eles têm o código de conduta deles, específico deles. Perfeito? Que foge efetivamente aos nossos códigos de conduta que nós temos nos dias de hoje, Código Civil, Penal, Militar, Aeronáutico e assim vai, né? Essa infinidade de legislações que a gente chama de legislações esparsas, ok? Diga-se de passagem, funciona bem mais do que o nosso, né? Ah, não sei te dizer. Eu não sei te Não dizer. funciona melhor do que o nosso. Você que está afirmando, mas vamos voltar aqui. Vamos lá. Nessa linha, ok, da Bíblia hebraica, Antigo Testamento, o direito, ele era dado por Deus. As pessoas acreditavam nisso, tá? As pessoas acreditavam nisso. Não havia que se falar em modificação e eles eram imutáveis. Só era modificado, ok, pelo próprio Deus que a criou. Perfeito? Então, nós temos aí
a Bíblia hebraica, né? Que ela tem os primeiros 5 livros da Bíblia cristã, onde se desdobra aí os hebreus, os Tanakh, e assim vai. Então, para nós é de extrema relevância saber essa formalização, sim. Nesse sistema hebraico que a gente está falando, tinha um sistema já judiciário, vamos dizer assim, Tribunal dos Três. Julgava alguns delitos e todos de interesse aí, efetivamente, financeiro. Perfeito? Nesse sistema hebraico, nós tínhamos aí, efetivamente, já passa a se tornar, né, a formalização, a ideologia, efetivamente, do sistema judiciário da época, perfeito? Então, ele foi constituído, primeiro, o Tribunal de Três, depois o Tribunal dos 23, né, que julgavam, ok? Aí tivemos, efetivamente, o Sinédrio, que era o Tribunal dos 70, que eram as pessoas mais antigas que formavam, efetivamente, esse tribunal, que aí eles podiam, né, e deviam, de acordo aí com as suas experiências, experiências não por dizer profissionais, né, mas experiência de vida, aplicar aí o melhor direito. Eles eram uma representatividade de Deus, perfeito? Então, eles poderiam efetivamente aplicar aí o melhor direito em decorrência da sua vivência profissional, da sua maturidade pessoal, tá? Então, a gente chamava aí, eram chamados de sinédrio, ok? O Tribunal dos 70, que eram as pessoas com mais idade, né? Com mais aprimoramento pessoal, vamos se dizer assim. E isso é relevante para nós? Lógico, perfeito, é bem relevante. A gente, quando se forma, que a gente não tem muita, e principalmente é novo, a gente processa por tudo, né? A pessoa tropicou numa calçada, a gente já quer processar, efetivamente está com o sangue borbulhando, qualquer coisa é motivo de processo. Com o passar do tempo, com a experiência profissional, com uma idade um pouco mais avançada, perfeito? A gente já começa a pensar de uma outra forma, a gente já começa a pensar efetivamente se não é melhor uma mediação, se não é melhor uma arbitragem, a gente já começa a ter uma seletividade de ações, não é tudo efetivamente que eu vou bater as portas do Poder Judiciário e abrir processo. Então, a gente já começa, né, a ter uma maturidade tanto pessoal quanto uma maturidade profissional. Eu já tenho que fazer, né, um critério efetivamente de seletividade. E por que você está falando isso, Marcos? Porque no sistema, né, no direito hebraico, melhor dizendo, nós tínhamos aí o Sinédrio, ok? Que era o Tribunal dos 70. Ou seja, pessoas, né, com mais, como eu já disse, reiterando aí, com mais vivência de vida, perfeito, eu acho que a palavra correta seria mais essa, com mais vivência de vida, que efetivamente interpretava a lei. Que lei que é essa que eu estou falando? O Antigo Testamento, né? Já tinha uma análise disso, de como efetivamente aplicar, né, o Antigo Testamento, como fazer uma análise pormenorizada disso. Então, vamos deixar essa análise, né, mais personalizada para quem tem efetivamente mais vivência de vida, para quem tem um aprimoramento de vida melhor, ok? Eu acho isso de extrema relevância. Será que a gente efetivamente coloca isso nos dias de hoje? Sim. Muitas das vezes, nada contra, pelo amor de Deus, não quero falar de competência, que competência todos têm, né?
Mas muitas das vezes você vai fazer uma audiência, perfeito, e tem um juiz lá de 22, 23, 24 anos. Competência não se discute. Ele passou num concurso extremamente competitivo a nível nacional, então ele é competente para estar ali, né, ocupando o cargo para qual ele passou. Mas eu também não posso dizer, tá, que ele tem a mesma maturidade, ok, de vida, maturidade pessoal, do que uma pessoa ok? Cuidado aí com os áudios, por favor, de não liberar repentinamente, tá? Do que uma pessoa, efetivamente, que tem mais tempo. Ah, professor, isso é adotado na prática? Lógico que é adotado na prática. Se não fosse assim, os critérios, efetivamente, para ser juiz, para ser desembargador e para ser ministro, não seria por antiguidade e merecimento. Então, quando efetivamente um juiz inicia sua carreira profissional, ele vai sempre para um fórum, né, mais distante, mais simplista, que tem pouca demanda. Perfeito? Vai para um fórum, né, bem mais simplista, de uma comarca. Perfeito? Bem mais simplista. Contanto que tem comarcas, né, que ainda tem um juiz para tudo, para todas as áreas do direito. Como assim, professor Marcos? Explica melhor. Tem comarca que é tão pequenininha que tem um único juiz, esse juiz é juiz de paz, é juiz penalista, é juiz civilista, é juiz tributarista, é juiz de direito do trabalho, inclusive a CLT expressa nesse sentido, onde efetivamente não tiver vara do trabalho instituída, a gente pode se socorrer de um juiz de direito. O que as pessoas não podem, ok, é ficar sem um julgador. E por que ele começa uma carreira profissional, né, em comarcas que são mais longínquas, que são mais distantes e que tem pouca demanda? Para que ele passe desse aprimoramento profissional. Nesta comarca, como eu disse, a do mais das vezes, é o único juiz para tudo. Então, ele vai ter conhecimento de direito civil, vai ter que ter conhecimento de direito penal, de direito do trabalho, de direito tributário. É um juiz, faz tudo. Ele acaba fazendo tudo. E não pensem, tá, que essas comarcas que eu estou falando para vocês, né, que a gente está conversando, é longínqua ao extremo. Poxa, é próximo aqui em São Paulo, bem próximo mesmo, tem juiz único de direito. Determinadas localidades tem um único juiz de direito, e ele acaba fazendo tudo isso. Muitas das vezes se socorre até, efetivamente, de alguns colegas advogados pedindo alguma informação. Doutor, vocês que são mais afetos, eu já passei por isso, a direito do trabalho, fala para mim como é que efetivamente se dá a processualística disso. Tá? Essa pessoa, esse magistrado, ele está passando por esta fase, né, de aprimoramento profissional, ok? Então, ele vai efetivamente para os fóruns regionais, até ele chegar efetivamente num foro central, que ele almeja, o foro central de natureza civil, você tem lá o foro da Praça da Sé, foro João Mendes, né? A gente chega lá, são aqueles juízes mais, não diria mais gabaritados, né? Mas aqueles juízes que já passaram um bom tempo, efetivamente, pelos foros regionais, foro de Santana, foro de Pinheiros, foro de Santo Amaro, e agora, por antiguidade e merecimento, ele vai, efetivamente, entrar no foro central, ok? Depois, no foro central, o que ele almeja na evolução da carreira dele? Ele almeja deixar de ser juiz e virar desembargador do Tribunal de Justiça. Então, ele me sai de um foro regional, que vai para um foro central, que vai chegar aí, ser efetivamente um desembargador no Tribunal de Justiça, que é à frente do Fórum João Mendes. Depois dele ser desembargador, né, ele passa, a ideologia dele é o quê? Ser ministro. Né? Então, fui juiz, fui efetivamente desembargador, agora eu almejo ministro.
mesmos requisitos, antiguidade e merecimento. Então, são pessoas que efetivamente têm mais conhecimento, né, mais vivência de vida, que é o que acontecia aqui, que a gente efetivamente traz para os dias atuais, o sinédrio, né, no direito hebraico, ok? Os tribunais dos 70, perfeito? Pessoas que têm mais idade avançada e que têm efetivamente uma vivência de vida mais aprimorada, mais arrojada para os dias, para aquela época, melhor dizendo. E se a gente fizer aí, por analogia, né, um comparativo, é o que temos hoje. Vocês vejam que tudo isso que eu exemplifiquei é o que temos hoje. Começa assim numa comarca simplista, depois vai para um foro central, depois vai para um tribunal de justiça, depois vira ministro. Perfeito? Requisito de antiguidade e merecimento. A gente já traz a grande dessa disciplina Fundamentos Históricos do Direito, é trazer toda esta ideologia, né, de como está se evoluindo o direito, de como ele efetivamente está se aprimorando, né? Como ele efetivamente se está aprimorando. Portanto, que eu já cheguei a conhecer o juiz que conversou comigo e falou, pô, doutor, eu estou aqui, que foi aluno meu, dou aula há 12 anos, né? Então, imaginem aí quantos alunos já não passaram pelas minhas mãos, perfeito? E quantos desses já não se tornaram juiz? Então, eu tive um aluno que virou juiz de direito e ele foi para o juizado especial civil, né? O cara falou, poxa, eu prestei um concurso para trabalhar no juizado especial civil, não que seja menos ou mais, perfeito, mas eu almejo uma coisa maior. Calma, você vai chegar a ser um juiz, efetivamente, vai sair do juizado especial civil, né? E efetivamente vai para uma vara civil, efetivamente vai para um foro central, vai para um foro regional, depois você vai para um foro central, depois, efetivamente, você vai aí para um tribunal de justiça. Então, você precisa se aprimorar para poder chegar lá. É o que nós temos nos dias de hoje e, efetivamente, a gente tem que fazer essa evolução, tá? Então, esse tribunal dos 70, o sinédrio, deixa eu só terminar essa fala aqui, já te passo a palavra, um minutinho, ok? Ele fazia esta parte de hermenêutica, de interpretação da norma, tá? De interpretação, ok? Efetivamente, da Bíblia, ok? Da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Fazia efetivamente toda a interpretação, né? Igual nós temos, eu já não sei se vocês já tiveram a disciplina hermenêutica jurídica, ok? Ou se ainda terão. Eu entendo que para o profissional do direito, hermenêutica jurídica, né? A gente estudar hermenêutica no jurídico é de extrema relevância. Como é que a gente vai, tal como o Sinédrio, né, que é o Tribunal dos 70, que interpretava a lei, como é que a gente interpreta uma norma? Será que tem requisitos para se interpretar uma norma? A gente vai fazer uma interpretação literal da norma? A gente vai fazer uma interpretação gramatical? A gente vai fazer uma interpretação doutrinária? Faremos uma interpretação jurisprudencial? Faremos uma interpretação, ok, do direito comparado? Os senhores, depois que efetivamente saírem da Anhanguera, né, e forem fazer, que o estudo é constante, para quem está no mundo do direito não para nunca, forem fazer uma pós-graduação, um mestrado, né, forem efetivamente fazer aí um curso de MBA, de doutorado, e assim vai, perfeito? Vão ter que aplicar esta hermenêutica jurídica. É o primeiro requisito, né? Como interpretar a norma. O que vocês entendem a respeito de determinado assunto? Essa interpretação literal, gramatical, doutrinária, direito incomparado, contanto que é o que eu ia falar, na verdade me fugiu um pouquinho a linha de raciocínio, você vai fazer qualquer pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, assim vai,
perfeito? Essas bancas sempre pedem, né, uma pesquisa ligada ao direito comparado. Como é que é o direito em determinado país? Vamos comparar a legislação dele com o nosso. Vamos fazer a hermenêutica, a interpretação da lei. Então, o Sinédrio, nos tribunais dos 70, ok, interpretava a norma, né, já àquela época, que nada mais é do que nós fazemos nos dias de hoje. Hermenêutica jurídica. Vocês estudarão, né, 5 anos do direito para serem bacharéis em direito e terem essa interpretação da norma jurídica. Contanto que a gente já falou a respeito do termo, né, subsunção à norma. Efetivamente, pegar o que acontece aí no mundo fenomênico, no caso em concreto, e fazer um encaixe na norma. Essa é a vida do advogado. Alguém vai contar uma historinha para nós e vai perguntar, eu tenho direito? A partir do momento que ele faz essa pergunta, você faz a subsunção à norma. Você pega o caso concreto e encaixa a norma. E encaixa efetivamente aí a norma. Se você responder sim, assina a procuração, honorários é esse e efetivamente vão postular. Se você entender que não, amigo, passar bem, foi um prazer em conhecê-lo, mas eu não tenho sustentabilidade aqui nesse ordenamento jurídico para postular algo para você. Efetivamente não há nada que eu possa efetivamente fazer para te ajudar. Tudo bem? Quem ia me perguntar alguma coisa? Por enquanto eu vou tomar aqui uma água. Por favor, quem ia me perguntar? Eu, Maurício, professor. Quem? Maurício, professor. Maurício? Isso. Deixa eu dar uma olhada. CFT aqui, mas enfim. Fala aí, Maurício. Independente da comarca, da cidade que a pessoa venha assumir, o salário é o mesmo. Então, por que, vamos dizer assim, acontece de ter assim essa grande, como é que eu vou dizer? Essa grande ambição de foros centrais e companhia limitada? Maurício, eu penso o seguinte, você do Companhia Limitada, hein? Eu penso da seguinte forma, a gente está na profissão, qualquer profissão que seja, né? Para evoluir, perfeito? Eu tenho que pensar sempre, que é o que motiva, né? Eu como advogado a trabalhar, o que eu posso fazer para aprimorar meu arcabouço jurídico? O que eu efetivamente posso melhorar? Eu tenho que evoluir, eu não posso entrar numa zona de conforto. Perfeito? E me estagnar. Se eu efetivamente ficar estagnado no mundo do direito, efetivamente, Rui Barbosa já dizia para nós, o advogado que não estuda todos os dias é menos advogado. Não, eu digo no sentido de, assim, professor, seria evidência para esse advogado, para esse juiz, para esse promotor, para esse desembargador, é a questão da evidência, é a questão de uma levada a um status. O que é que, vamos dizer assim, ocasiona isso? É uma regra? Não é uma regra. Eu penso da seguinte, tem juízes que não querem promoção. Eu tenho N alunos meus que são efetivamente juízes, e o cara, muitas vezes, está numa comarca, tipo Baixada Santista, Litoral Norte, ok? O cara está trabalhando numa comarca, pouquíssima quantidade de trabalho, perfeito? Conhece todo mundo ali daquela região, ele não tem interesse em chegar num São Paulo, né, num centro de São Paulo, num foro João Mendes. Ele não tem interesse disso. Ele prefere efetivamente ficar ali numa vida mais tranquila, mais calma. Perfeito? Esses dias mesmo eu desci para Itanhaém fazer uma audiência trabalhista lá. O único juiz do direito do trabalho está sossegado ali, quer ficar naquele mundo. A rua é de frente para a praia, né? O fórum, melhor dizendo, é de frente para a praia. Né? A pessoa, às vezes, quer isso,
Mas, na verdade, tem muitos outros também que pensam, poxa, eu quero efetivamente ir para um foro central, eu quero efetivamente ser um desembargador, eu efetivamente quero chegar à categoria de ministro. Aí é de cada um, né? Até do profissional advogado que eu estava falando, entendeu? É o que cada um persegue, é o que cada um persegue, né? O que eu almejo com o direito? Eu tenho que buscar coisas diferentes. Vou falar para nós advogados, nem vou entrar na magistratura. Nós somos quase 500 mil na capital de São Paulo. 500 mil advogados, tem ideia? É muito advogado, hein? Não é pouco, não. É muito advogado. 500 mil advogados. Poxa, o que eu posso ser? O que eu tenho que fazer para ser diferente desses? Senão eu serei mais um na multidão. Eu só tenho 499 mil aí para concorrer. Né? O que eu tenho que ser de diferente? Qual é o meu estrelismo em relação aos demais? Né? Senão eu serei mais um nessa multidão. Então, nessa linha, né, a ideia do Poder Judiciário é que, efetivamente, a pessoa tenha esta vivência, esse aprimoramento, para depois chegar num foro central, que são causas, né, de maior complexibilidade, que demandam realmente um caráter mais aprimorado. Não estou falando de competência, pelo amor de Deus, hein? Estou falando de vivência de vida, outra coisa totalmente diferente, e estou fazendo por analogia, não estou fugindo da minha aula, ok, do direito hebraico que tinha no Tribunal dos 70, pessoas com mais vivência de vida, que é o que nós perseguimos até hoje. Tudo bem? Agora, cada um efetivamente escolhe o que quer, né? Cada um escolhe o que quer. A semana passada tivemos a perda, né, do Luiz Flávio Gomes, o jurista Luiz Flávio Gomes. Senti muito. Perfeito? Ele foi juiz, foi delegado, foi promotor, foi juiz, fundou o curso do LFG, depois de ser aposentado, ok, virou advogado. Então, na verdade, você imagina o arcabouço jurídico, né, desta pessoa. Foi delegado, foi promotor, todos os concursos ele prestou, tudo ele passou. Foi delegado, foi promotor, foi juiz, abriu o LFG, se aposentou e virou advogado e continuou na militância aí da advocacia. Bater palmas para uma pessoa dessa, né? Bater palmas. Tá? E virou deputado e ainda como deputado não recebia o seu salário, né? Abdicou de recebimento, renunciou o direito a recebimento de salário. Perfeito? Então, mas isso não interessa, né? Na parte do direito, uma pessoa de extrema relevância, uma pessoa com alto gabarito, como temos muitos outros. Mas onde eu quero chegar com toda essa fala? Eu quero chegar efetivamente que a gente traz, né, toda esta ideologia, toda essa complexibilidade dos remotos. Eles já tinham esta visão. Eles já tinham esta visão. A gente atualmente só aprimorou, mas eles efetivamente já tinham esta visão. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, então, professor. Obrigado. Nada. Então, vamos entrar agora, falamos efetivamente da parte hebraica aí, vamos falar do direito na Grécia. Perfeito? Primeira fonte formadora da tradição jurídica ocidental. Então, a Grécia é a primeira fonte formadora da tradição jurídica ocidental. Os gregos foram grandes pensadores políticos e filosóficos. Perfeito? Então, a gente trouxe muita coisa para o nosso ordenamento jurídico dos gregos, né? A Grécia tinha efetivamente esse poder, né? Esses pensadores políticos e filosóficos. A polis, né? A sociedade deles, cada um possuía seu sistema próprio político e jurídico. A lei não era aplicada a todos os gregos. Havia efetivamente, a gente já pensava-se, né, numa separação de poderes. Perfeito? Então, na Grécia, a gente já tinha a polis, a sociedade.
perfeito? E cada um possuía aí o seu sistema político e jurídico próprio, não era aplicado a todos os gregos. Então, a gente já começa a pensar aí, efetivamente, numa divisão de poderes. O poder da Grécia, o poder grego, já era composto por filósofos, né, por pensadores, pessoas efetivamente que já começavam a traçar algumas doutrinas que nós tínhamos que seguir, né, que a gente segue, melhor dizendo, até hoje. Eu sou um apaixonado pela Grécia, acho que efetivamente é um povo que contribuiu por demais. Se a gente pegar toda essa evolução grega, né, e fizer uma confrontação com o grego, com o romano, nossa senhora, é muito arcabouço jurídico. O que eles pensavam, se já pensar na antiguidade, ter a ideologia como eles pensavam, eu acho que é uma inteligência muito acirrada para a época, né? Muito acirrada. Hoje nós temos os meios de comunicação, a forma de se estudar, né? Eu fico pensando, sempre me vem à mente a época, como essas pessoas já faziam um traçado desse estudo, de como se aprimorar. Que vocês, falando desse traçado de estudos, né, já tem que começar a pensar. Precisa pensar em estudar efetivamente quando estiver lá no 10º semestre. A gente já tem que começar a disciplinar a partir do primeiro dia que sentamos num banco acadêmico de direito. Tem muita gente que estuda direito e é autodidata, tem autoconhecimento do direito, alto nível, estuda o direito em alto nível ao conhecimento, né? Para que isso possa ser difundido. Vocês, efetivamente, já têm que começar a se doutrinarem, né? A se disciplinarem nesse estudo do direito. Perfeito? E eu estava dizendo, quando eu acabei mencionando lá com o Maurício, né, essa frase do Rui Barbosa, e eu acho que é a frase mais célere mesmo, entendeu? Advogado que não estuda todos os dias é menos advogado. E na prática a gente sente isso. Na prática a gente sente isso. Essa semana o nosso ilustre Bolsonaro editou a MP, a medida provisória 936, né? Que flexibiliza salário, que flexibiliza a jornada de trabalho. Poxa, foi uma enxurrada de ligações, foi um tsunami, né, de ligações querendo saber efetivamente da MP 936. Né, eu até postei um linkzinho lá no meu Instagram. Todo mundo querendo saber, poxa, como é que eu efetivamente, sendo do mundo do direito, sendo um operador do direito, não ter conhecimento desta norma? Eu já tenho que pensar que ela se trata de uma medida provisória. Então, não estou nem entrando no mérito da norma ainda, eu já tenho que pensar numa medida provisória. Pô, será que essa medida provisória será convertida em lei? Será que ela efetivamente vai se manter? Ou será que ela terá um prazo curto de validade só em decorrência dessa pandemia? Até quando vai essa pandemia? Quais as consequências jurídicas que eu efetivamente tenho que passar, né, para aqueles na qual se consultaram comigo, tiraram uma informação jurídica? Nessa linha, você imagina a alegação, eu disser o seguinte: eu desconheço completamente a norma, eu não sei nem do que se trata a MP 936. Aí eu vou de encontro com o que Rui Barbosa falava, né? O advogado que não estuda todos os dias, efetivamente, é menos advogado. E na prática, como eu estava dizendo, vocês sentirão isso na pele, tá? Isso estará filtrado com vocês. Na pele. Pois se eu não estudar todos os dias, e todas as matérias, hein, se eu não estudar, o meu conhecimento jurídico ele vai diminuindo. Ele efetivamente ele vai definhando. Chega um momento da vida da gente que a gente não consegue mais ser um operador do direito, porque ele já mudou tanto
que a gente se tornou obsoleto para a profissão. Fala, meu amigo Maurício, que eu vou beber uma água. Professor, se tornando lei, essa medida provisória, ela mexe diretamente no conjunto de normas? Tem que se haver uma reforma, por exemplo, do Código Trabalhista ou alguma emenda constitucional? Como teria que funcionar nesse sentido? Nossa, então, vai de encontro o que eu acabei de mencionar, né? Lógico que ela altera todo um arcabouço jurídico. Todo. Então, eu tenho que conhecer a norma hoje, para a aplicabilidade dela amanhã, só que eu já tenho, que eu acabei de falar, eu tenho que pensar, ela será convertida efetivamente em lei? Se ela for convertida em lei, ela tem que ser regulamentada. Será que haverá esta regulamentação? Será que efetivamente, como você perguntou, não fala Código do Trabalho, porque não existe Código do Trabalho, existe uma consolidação, né, das leis trabalhistas. Será que vai mudar alguns dispositivos da CLT? Logicamente. Então, isso cabe, né, aos legisladores fazerem isso para que os aplicadores, que somos nós, tá, tenhamos efetivamente força jurídica para dizer o que é correto ou então o que não é correto. Perfeito? Então, é esperar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Mas aonde eu quero chegar, ô Maurício, efetivamente é no seguinte ponto, né? Você imagina se eu estou distante do direito, se eu estou distante da realidade, se efetivamente eu nem conheço a respeito nessa norma. Consequentemente, a origem, se eu não conheço a origem, o restante você há de concordar comigo. Ele cai por terra. Ele efetivamente não tem o porquê subsistir. Eu, efetivamente, como profissional, acabo sucumbindo pela falta de conhecimento. Eu acabo sucumbindo pela falta de conhecimento. Que aí, isso efetivamente não é dado a nós, né? A gente sucumbir por falta de conhecimento. Tudo bem, meu amigo Maurício? Tudo bem, professor. Muito obrigado. Então, voltando aí efetivamente à Grécia, né? Ela é fonte do direito grego. Nessa época já temos aí, né? Que o ensino jurídico era difundido entre as classes dominantes, permitindo aí que todos efetivamente participassem da vida pública. Então, a gente já tem uma difusão aqui, né? Efetivamente, um discernimento do direito, fazendo efetivamente as suas manifestações orais, né? Nas assembleias dos tribunais. A gente já tem aqui na Grécia, né? A gente já tem uma constituição dos tribunais, tá? E aí a gente já passa, né? Então tem as assembleias que eram à época, perfeito? Ou seja, a gente já passa efetivamente a fazer sustentação oral, a argumentar as razões do direito, que nem tem hoje. O direito, o advogado que não é um bom, né? Que não tem um bom poder de persuasão, não tem um bom poder de convencimento, que não sabe fazer uso da sua fala, ok? Não pode ser tido como um excelente profissional. A arma mais forte que nós temos é a nossa fala. Perfeito? A gente tem que invocar a nossa fala em todo momento. Não é à toa que o nosso próprio estatuto da OAB diz que o advogado pode fazer uma intervenção sumária a qualquer momento com o termo pela ordem. Quando ele está efetivamente numa audiência que ele quer se manifestar, pela ordem, excelência, todos vão ficar quietos, significa dizer o quê? Que aquele advogado está com a palavra, que ele está com a fala, que ele vai fazer uma argumentação, né? Isso é de extrema relevância.
Isso já vem lá, efetivamente, do direito grego, a própria sustentação oral, a difusão do ensino jurídico, perfeito, e a própria sustentação oral, que é de extrema relevância. E hoje isso, inclusive, vem esculpido no nosso estatuto. Quando um advogado está numa sala de audiência que ele quer se manifestar, existe uma ordem processual, mas ele quer uma intervenção sumária naquele momento. Levanta a mãozinha pela ordem, excelência. É uma questão de ordem, pela ordem. Uma questão de ordem. Pois não, doutor, o senhor está com a palavra. Qual a sua insurgência? Por que o senhor quer se manifestar? Perfeito? Ele está pedindo, né, o poder da palavra para ele, oratória, que eu acabei de mencionar, efetivamente é a arma mais forte que um advogado tem, que é a fala dele, que é a palavra dele, que é o poder de persuasão, que é o poder de convencimento. Isso vem lá dos primórdios da Grécia, que já se fazia a sustentação oral, ok? Que efetivamente tinha as leis lá de Drácula, a lei de Solon, que a gente vai ver, né? Já como traçando a linha de como se portar perante as assembleias e hoje perante os tribunais. Já trouxemos isso, né, para o nosso ordenamento jurídico. Tudo bem, meus amigos? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer me perguntar alguma coisa? Sim ou não? Pessoal, eu vou parar por aqui, certo? Para a gente sair para um intervalinho, que realmente eu estou com a minha garganta bem seca. Pode ser, mas me coloco aqui à disposição para quem tiver alguma dúvida. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, professor, sem problemas para mim. Vocês não falam comigo? Vocês querem que eu me sinta sozinho e abandonado? Tudo bem, pode dar pausa, professor. Tudo bem.